Flamengo ainda, tecnicamente, é melhor do que o Corinthians. Tem peças ainda que possam desequilibrar mais do que o próprio Corinthians. Só que Fala, nação, saudações rubro-negra. Nação, eu trouxe mais um trecho aqui, né, pra gente poder reagir. Dessa vez, o que os comentaristas da ESPN Brasil falaram sobre esse confronto entre Corinthians e Flamengo, né? Fiquei bastante surpreso do que eles falaram aí, né, no programa de hoje, no programa Futebol 360, principalmente o Abel Neto, né? Então, sem mais enrolação, vamos embora com o vídeo. Mas antes disso, né, eu queria que você deixasse o like aí para ajudar o canal. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, que ajuda bastante, nação. Tamo junto e queria dar os créditos e direitos autorais ao canal ESPN Brasil. Vou deixar o link do canal da ESPN Brasil aqui na descrição. Então é isso aí, nação. Vambora com o vídeo aqui, né? E outra coisa, aqui nos comentários, né, nação, já vai deixando seu palpite para o jogo entre Corinthians e Flamengo, né? Primeiro jogo. Então, já vai deixando seu palpite aí. Tamo junto. Valeu! mais equilibrado para o confronto. O Flamengo ainda, tecnicamente, é melhor do que o Corinthians. Tem peças ainda que possam desequilibrar mais do que o próprio Corinthians. Só que é 90 minutos diante da torcida. Desenvolve um jogo mais completo que o do Corinthians. Mais equilibrado. Inclusive do ponto de vista físico. Sim. O Corinthians tem um problema físico, mesmo o time contra o Atlético Paranaense, que não era o time titular, sofreu no segundo tempo. Também cai fisicamente. O Corinthians tem esse problema, um problema do elenco do Corinthians. Então, é uma decisão em 180 minutos. Vai ter que trabalhar muito bem. Descansou quase todo mundo contra o Atlético Paranaense. E a reposição é diferente, né? A reposição do banco do Flamengo é a reposição do banco do Corinthians é outra. Mas isso de 180 minutos é importante, porque se houver algum favoritismo pro Corinthians, é só no primeiro jogo. Aí, com torcida... Não, esse favoritismo? Não, eu vejo que não. Mas se houver... Há corintianos que estão muito confiantes pelo que o time tem feito. A evolução com o Vitor Pereira, o poderio do Corinthians jogando em casa. O Corinthians é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. E um dos piores visitantes. Pois é, isso tem um peso. Então, É que vem na memória de todo mundo o jogo contra o Flamengo em casa. Então, primeiro jogo da Libertadores. Mas esse o Flamengo deitou. Mas esse é o outro Corinthians. Imagino que o Flamengo vai ter mais dificuldades de passar pelo Corinthians da forma como passou, com mais autoridade na Libertadores. Ali era um Corinthians que ainda não tinha dado liga, o Fausto Vera ainda não era o titular e elevou demais o nível do meio-campo. Renato Augusto voltando a jogar bem, a estar inteiro fisicamente. Roger Guedes e Yuri Alberto se entendendo melhor, com entrosamento. Ali, naquele jogo, não existia. A dupla Gil e Balbuena, por exemplo, não estava consolidada na zaga. Então é um Corinthians bem mais sólido. O Santos bem não melhor. era ainda não era titular, jogou Piton absoluto. No primeiro jogo. Então é um Corinthians diferente, um Corinthians mais competitivo. E esse Corinthians tem condições de ganhar na Neoquímica Arena? Acredito que sim. É um Corinthians que vai fazer um jogo... Todos imaginamos, muito mais sólido, mais competitivo e tende a dificultar mais a vida do Flamengo. Mas não vejo o Corinthians favorito no confronto. Se houver favoritismo para o lado do Corinthians, é só pelo mando de campo na arena, jogar com o calor do torcedor, se aproveitar dessa boa fase desse time mais consolidado. O Corinthians, no primeiro semestre, era um time de muitas dúvidas. Hoje tem mais certezas do que dúvidas no conjunto geral ali do elenco do Corinthians, né? Do Vitor Pereira. Você tem o Fausto Vera, que entrou nesse time, não estava no primeiro jogo. Você tem muita diferença. Até a opção do Maicon para dentro dos 180 minutos. Se o vento soprar a favor do Corinthians, pode fechar. O Corinthians tem por onde ganhar esse confronto. Por onde seria? Tem repertório, pode agora povoar meio campo, pode jogar o Roger Guedes para cima do Rodinei. O Rodinei não está numa boa fase, não que ele tenha vivido grandes fases. São opções muito diretas que a gente fala hoje e que não falaria antes do confronto pela Libertadores. Né? Mas ele tem uma missão muito difícil, Rafa, que ninguém conseguiu até agora nessa temporada, que é parar esse Flamengo das Copas. O São Paulo tentou, o próprio Corinthians tentou, o São Paulo tentou na Copa do Brasil, né? O Corinthians tentou, o Atlético Paranaense também tentou. Times estrangeiros tentaram na Libertadores, eu não me lembro agora quais foram os confrontos de mata-mata do Flamengo. Tolima, né? Tolima, Vélez, Sarsfield, enfim. Tátira. Ninguém conseguiu parar esse Flamengo até agora, tentou também. Rafa.
Será que esse Corinthians consegue? Tolima. Acho possível. Não é provável. Eu estou na mesma linha de raciocínio de todo mundo. O Flamengo tem favoritismo, mesmo porque são 2 jogos, o segundo é no Maracanã. Sei que muita gente discute se é vantajoso ou não jogar a segunda partida em casa. Eu sempre acho vantajoso. E entendo isso porque, por uma questão de dedução finita, o jogo que decide é o segundo, teoricamente. A não ser quando alguém consegue fazer uma grande vantagem no primeiro jogo, mas em clássico, em decisão, isso não é muito comum. A cada 10 decisões, estou chutando aqui um cenário hipotético, mas a cada 10 decisões, de memória, talvez 8 tenham sido resolvidas com um placar elástico no primeiro jogo. Sempre fica mais amarrado, e aí no segundo jogo que as coisas acontecem. Por isso que é vantajoso fazer o segundo jogo em casa, na minha avaliação. Eu acho que o Corinthians tem condições, sim, porque tem essa questão do fator casa, joga a primeira diante da sua torcida, hoje um time mais autoconfiante. Quando a Natália fala sobre a diferença de cenário nesse intervalo daquele jogo da Conmebol Libertadores para esta final da Copa do Brasil, veja, o Flamengo não precisava provar muita coisa nesse período todo até essa decisão contra o Corinthians, né? O Flamengo tinha uma cara, um jeito confiável, interessante, eficiente, finalista das Copas. Era só preparar, fazer o melhor planejamento para poder entrar em campo e decidir. O Corinthians precisava ainda surfar um pouco na onda da atuação contra o Atlético Goianiense, da atuação contra o Fluminense, ainda precisava se provar um pouco mais. Então, por isso que o Vitor Pereira teve mais dilemas para resolver. Poupar, não poupar, escalar, não escalar. O Dorival pôde manter a sua metodologia. E vou dizer uma coisa para vocês. No sábado contra o Cuiabá, apareceram algumas situações interessantes. Eu estou vendo Marinho e Cebolinha muito autoconfiantes. Isso é bom para o Flamengo nessa decisão. Até porque, de repente, um jogo está difícil, você precisa substituir, mexer, melhorar. Esses caras são os primeiros a serem chamados ali na frente, né? São 2 abridores de lata, né? Mas tem um antes dele. Vidal. O Vidal é o cara que entra. Certeza que ele vai entrar. Mas em outra posição, né? Em outra posição, mas uma posição que dá uma opção ao Dorival muito interessante se ele precisar aumentar o ritmo. O Vidal é um cara que controla muito bem a saída de bola, que dá dinâmica. Por mais que não tenha o mesmo vigor físico de marcação de João Gomes, de Thiago Maia, para uma opção de segundo tempo, é um luxo enorme ter um cara como o Vidal no banco. O Vidal não é para fazer fumaça, mas é para alimentar a caldeira, né? Ele vai, dependendo de como o Corinthians se armar, tem se falado muito na questão do meio-campo, o Corinthians povoar, dificultar. O Vidal é uma chave para isso. Então, e o Corinthians, por mais que não uma tenha... preocupação no Corinthians, grande. Cássio? Bota grande nisso. Se o Cássio não jogar, Olê lá. nós estamos falando de opções no banco do Flamengo, do Corinthians. Cássio é Cássio. E o Cássio não jogar, ótimo pro Flamengo. Diferente quando o adversário olha pro gol e tem o Cássio lá, um goleiro com uma identificação que tem, com os títulos que já ganhou e com todo o repertório dele de defesas e o quanto ele engrandece o gol do Corinthians. É uma preocupação, não sei se ele chega a 100% para essa final, não sei se ele vai pro sacrifício também nesse primeiro jogo, e aí depois tem uma semana para descansar pro segundo. Há todo um questionamento do que pode ser o Corinthians sem o Cássio e com o Cássio, né, professor? Carlos Miguel parece ser muito bom goleiro, mas é muito jovem, não dá para comparar a bagagem. Não. Mas está à altura do Cássio, pelo menos no tamanho. 2 metros Sim, e é muito 4. alto. 2 metros e 4, entrou Ele bem. não estava naquele jogo contra o Galo, que o Corinthians ganhou? Ele jogou Fez um bom jogo, né? Jogou contra 2 Atléticos. E mesmo no sábado contra o Atlético Paranaense, fez um bom jogo também. Sim. O gol não foi culpa Parece dele. ser muito bom goleiro, né? Ele pega 2 bolas, fez aniversário nesse final de semana. Mas é uma final, né? Mas ainda é, pelo menos, assim, na pior das hipóteses, não é um homem marcado. Eu até no linha de passe comparei com o caso do Muralha, numa final de Copa do Brasil, que o Flamengo contra o Cruzeiro. Aí era um homem marcado, né? Ele não é um homem marcado. Eu acho que pesa mais o fato da ausência do Cássio. Porque o Cássio é um dos grandes ídolos da história do clube. E não nos esqueçamos... O gol, né? Cresce em hora decisiva. E, Abel, pênaltis e tudo isso aí mais. pode ir para os pênaltis, Abel. O Corinthians perde, não digo que perca, mas não tem a força de um trunfo que o levou a se classificar, por exemplo, na Bombonera esse ano. Então, sem o Cássio, a coisa já fica mais preocupante. É que para segundo jogo, é grandão. Será que pro não é segundo bom jogo não também? preocupa tanto, né? Para o segundo jogo, o Cássio há uma expectativa de 100% de recuperação. A grande dúvida é para o jogo desta quarta-feira, né? Recuperar ele a tempo
dele estar apto 100% para desenvolver o que ele desenvolve no gol do Corinthians. A palavra que o Corinthians usou foi trauma, né? Ele tinha um trauma no pé desde o jogo com Juventude. Falou-se até em fratura na noite do sábado. Então, isso é realmente preocupante. Mas não nos esqueçamos que quando o Cássio entra, ele também tinha pouquíssimos jogos na carreira, né? E se tornou um dos grandes ídolos da história do clube. Ele entrou por um problema... Júlio César uma atuação tinha ruim do Júlio César. Uma sequência. Em oitavas de final da Libertadores. Tem um peso, sim, mas é diferente de uma final, sobretudo com o Flamengo. Seria uma fogueira para o Carlos Miguel assumir a titularidade em jogos desse tamanho e para o Corinthians perder o Cássio. Contra um ataque poderoso que é o ataque do Flamengo. Né? Então, e o Cássio é uma liderança. Você ter o Cássio no gol, você olha para trás e é a segurança do cara que já se provou nessa situação várias vezes, que cresce nesse tipo de jogo. Então, eu imagino que mesmo que não esteja 100%, o Cássio vai para o jogo. É bem provável, conhecendo o Cássio, o professor conhece bem, escreveu livro. Ele vai querer jogar. O Cássio vai querer. A vontade dele, mesmo que não esteja 100%, que precise fazer alguma infiltração para jogar. Ele só não vai se ele perceber que vai comprometer, né? Se o desempenho dele vai poder comprometer ali o desempenho do Corinthians no coletivo. Mas, fora isso, ele vai se colocar à disposição. Só que não depende só dele, né, gente? Depende da avaliação médica também, né? Porque essa história fica parecendo que o jogador decide, não, eu vou jogar, não, eu não vou jogar. É preciso que o médico respalde, se ele está bem, se ele está 100%, os riscos. É que normalmente no futebol, ainda mais em vésperas, né, em semanas decisivas, se ignoram, as pessoas se escondem um pouco, né, não se expõem muito. O Corinthians, por exemplo, não vai expor os médicos nesse momento em relação ao caso. Então é isso aí, nação. Mais um trecho que a gente trouxe aqui, né, para a gente poder reagir sobre o pré-jogo entre Corinthians e Flamengo pela final da Copa do Brasil, né? Libertadores é depois. Mas é isso aí, né? Não sei se vocês gostaram, né? Do debate aí, entendeu? Dos comentaristas da ESPN. Se vocês perceberam, só o Abel Neto que falou bem do Flamengo, né? Que o time das Copas do Flamengo é um time praticamente quase imbatível, né? Até agora nenhum time conseguiu parar, então ele quis dizer que o Flamengo até agora é um time imbatível, o time das Copas, né? Vocês perceberam também que além do Abel, né? Só o Abel elogiou o Flamengo, o resto dos comentaristas, tudo disseram que o Corinthians tem uma possibilidade de ganhar, né? O Corinthians pode ganhar, seria o quê? Joga o Roger Guedes ele pelo lado do Rodinei, e essa aí. Vocês perceberam, né? Como que a mídia em geral, sempre fica contra ao Flamengo, né? Então, é aquilo. Não importa, a gente tem 42 milhões de torcedores, pode ficar contra à vontade, melhor assim. O Flamengo vai chegar lá, vai ganhar o jogo, vai ganhar no jogo de ida, vai ganhar no jogo de volta. E, em nome de Jesus, vai ser campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians. Já eliminamos o Corinthians uma vez na Libertadores, ganhamos os 2 jogos, né? E é aquilo, óbvio que o Corinthians tá no melhor momento. O Renato Augusto voltou a jogar bem, só que o problema do time do Corinthians, especificamente, é questão física, né? Tem também um possível desfalque, né, do Cássio, que sofreu um trauma no pé direito, e tem essa dúvida se vai jogar ou não. Então, se o Cássio não jogar, será um ótimo reforço para o time do Flamengo, né? Um reforço indiretamente, né? Óbvio que o Cássio não é do Flamengo, né? Mas se ele não jogar, ele vai acabar ajudando o Flamengo. O Corinthians tem um reserva aí, né? Esse é o nome dele. É um excelente goleiro, mas é jovem demais, né? Tem 2 metros de altura, mas é jovem demais para um jogo dessa magnitude. Mas o Flamengo tem tudo para poder jogar bem, né? Óbvio que o Rodinei, ele não tá naquele momento, né? Se a gente for colocar alguns meses atrás aí, né? Aquele momento que já era pedir Rodinei na seleção, óbvio que ele quer um pouquinho. O Rodinei também tem essa parte de questão, quando ele avança muito para apoiar o ataque e quando o Flamengo perde a bola, o Flamengo tem que se recompor. Essa recomposição do Flamengo é um pouco atrasada, mas é aquilo. Se o Flamengo botar algum jogador ali na hora de recompor, né, o João Gomes ou o Thiago Maia, pelo lado do Rodinei, né, o Flamengo tem tudo para não sofrer tanto pelo lado do Rodinei, né? Felipe Luiz não sobe tanto.
mais pela idade também, né? Pelo vigor físico, não tem como comparar Rodinei com Felipe Luiz. Não tem como comparar Rodinei com Felipe Luiz no vigor físico, mas na técnica e qualidade não se compara. Felipe Luiz é 1000 vezes melhor, né? Mas é isso aí, nação. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse tipo de conteúdo, considere se inscrever. Deixa aquele like aí para ajudar o nosso canal aqui. E a gente sempre vai trazer mais e mais conteúdo sobre o nosso Mengão, né? Depois que você se inscrever, é só sair para comemorar a nação. Toca a música! É gol do Flamengo! João Guilherme na Libertadores. Então é isso aí, nação. Tamo junto e é nóis.